Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica para aprendermos, estudarmos mais sobre a palavra de Deus e com isso buscarmos mais sabedoria, mais entendimento, mais crescimento espiritual através da palavra do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu gostaria de orar nesse momento. Você que está nos assistindo, você que é da Segunda Igreja Batista de Barra, da Igreja de Rocha Leão, ou quem mais estiver nos assistindo, de perto ou de longe, que possamos nos ligar juntos em oração nesse momento para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, trazendo entendimento, trazendo clareza nesse momento. Fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na Sua presença, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a Tua Palavra, que o nosso coração esteja preparado para ouvir a Sua voz através da Palavra, que o Seu Espírito Santo possa agir através da Tua Palavra nas nossas vidas, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo renovo. Em nome de Jesus, fala conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo na nossa revista de estudo bíblico. Hoje estamos estudando a lição 5, que tem o tema de Jesus, a mão amiga. Um tema interessante, né? Que nos remete ao nosso relacionamento com Deus, né? Jesus, Deus, mesmo sendo tão grandioso, mesmo sendo Deus, é aquele que estende a sua mão e, como diz, a mão amiga, né? É um Deus que mesmo sendo tão grandioso, nós tão pecadores, é aquele amigo presente que estende a mão, que nos ajuda a caminhar, que nos conduz a um caminho, ao seu caminho, né? Vamos entender um pouquinho mais dentro desse foco de relacionamento com Deus, né? E o autor da nossa revista, ele separa o assunto em 3 tópicos, né? Em 3 temas. Número 1, a inimizade entre o homem e Deus. Número 2, como desfazer a inimizade. E no tópico 3, ele faz uma ilustração para a nossa reflexão. Bom, isso nos leva já a uma reflexão logo de início, né? Será que tem algo que nos separa de Deus? Será que tem algo que nos distancia de Deus, assim como ele diz aqui, a inimizade entre o homem e Deus? Isso nos faz refletir isso. Nos faz refletir que algo pode nos separar de Deus, né? Algo pode causar uma interferência nesse relacionamento, trazendo essa inimizade entre o homem e Deus. Mas se algo realmente causa essa inimizade, como ele diz aqui, como ele usa essas palavras, será que algo pode desfazer essa inimizade? Será que algo pode nos reconciliar novamente com Deus? Vamos entender isso nos próximos tópicos. A verdade é que há sim algo que nos separa de Deus. O pecado. O pecado ele nos distancia de Deus. O pecado é essa interferência entre nós e Deus, no nosso relacionamento com Deus. É isso que causa esse afastamento entre o homem e Deus. Todos nós, toda a humanidade, nós somos pecadores. Nós temos muitos pecados e devemos lutar contra ele, né? É algo que está entranhado na nossa humanidade, mas que não devemos nos conformar, devemos lutar contra isso, né? O pecado nos separa de Deus, mas Cristo nos aproxima novamente de Deus. A obra de Cristo, toda a trajetória dele, todo o ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição nos aproxima, ele refaz esse elo, né? Esse elo que nos aproxima desse relacionamento com Deus. Através de Jesus é que nós temos acesso ao Deus. Ele é o elo dessa corrente, a ponte que nos leva até Deus. Deus ele abomina o pecado. E por isso que o pecado causa essa interferência, né? Mas Deus ele ama o pecador, né? Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre isso com referência bíblica. Deus ele ama o pecador. Entretanto, o acesso a esse amor é obtido pela graça, esse favor que nós recebemos e que não merecemos. É através de Jesus que nós temos livre acesso a Deus, temos essa reconciliação através da graça, através da obra de Jesus, mesmo sem merecer, nós temos esse amor tão grande, essa reconciliação com esse Deus tremendo e tão grandioso. Ou seja, não importa o que a gente faça, essa obra de reconciliação,
é uma obra feita por Deus. É uma obra que Deus, ele planejou, sabe? Que Jesus faz parte disso. O Espírito Santo age hoje em nossas vidas, sabe? É todo um planejamento perfeito. É um plano de Deus, um desejo de Deus de reaproximar, de aproximar o homem novamente a Ele, de consertar esse relacionamento. Deus é quem planejou toda essa obra, né? E neste caso, o amor de Deus, ele não está condicionado àquilo que nós podemos fazer, né? Independente do que você faça, Deus, ele continua te amando. Mesmo sendo pecador, Deus nos ama. Mesmo sendo uma pessoa correta, Deus nos ama, ou seja, independente, certo ou errado, sendo pecador, ou pecando menos, ou pecando mais, se é que podemos dizer assim, Deus, ele nos ama. O amor de Deus não está condicionado àquilo que podemos fazer, porque essa obra é de Jesus, essa obra é de Deus. Através de Jesus, essa obra de Deus é que nos reconcilia com Ele. Agora, tem um ato, tem uma ação nossa nisso tudo. A única ação nisso é o arrependimento. Nós, quando nos deparamos com toda essa glória do Senhor, somos convencidos pelo Espírito Santo e nós nos arrependemos. Essa decisão, essa atitude de se arrepender, de largar o pecado e correr na direção do Senhor, essa é a única ação nossa, mas a ação de reconciliação ela é toda do Espírito Santo, tudo planejado por Deus. Vamos entender um pouquinho mais. Vamos ler em Romanos, capítulo 5, no versículo 10 e 11. Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Diz assim: Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse trecho ele só reforça tudo que falei no início, né? Aqui tem um embasamento de tudo que nós falamos. É através de Jesus que nós temos essa reconciliação com Deus, né? E como diz aqui no início, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa obra ela é toda de Deus, é um planejamento de Deus. Agora tem algo interessante nesse trecho, que a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita a uma igreja onde tinha judeus e gentios. O interessante é que havia uma espécie de discussão entre judeus e gentios. Eles faziam parte da mesma igreja, do mesmo corpo ali, né, igreja, mas tinha uma discussão assim, basicamente quem era melhor, quem estava mais certo, né, perante Deus, porque os judeus insistiam em manter costumes e ritos desde a época da lei, conforme as orientações de Moisés, mas tinham gentios que apenas ouviram, se converteram e creram e foram aceitos, né, mediante essa obra de Jesus, através da graça, né? E havia essa discussão. Então, por isso que Paulo escreve dessa forma e fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, reafirmando que não é simplesmente pela lei, não é pelas práticas, pelos rituais, mas é através de Jesus. É através de Jesus que nós temos a reconciliação com Cristo. Não importa o que a gente faça, não importa se temos muitas atividades e cargos na igreja, porque, por exemplo, né, se temos muitas responsabilidades, porque não é o que a gente faz que nos aproxima de Deus, mas é essa obra de reconciliação, o arrependimento do pecado que nos reconcilia de Deus. Paulo, para entendermos um pouquinho mais, vamos abrir em Romanos capítulo 10, versículo 12. Algumas páginas mais adiante. Romanos 10, 12 diz assim:
pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam. Então, reforça aquilo que falamos aqui. Não importa para Deus qual o seu pecado. E também não importa aquilo que você faz para tentar agradar mais a Deus. Todos nós somos iguais. É como um relacionamento de pai e filho. Não importa o que seu filho faça, você vai continuar amando. Você pode até se irritar, você pode se chatear com uma malcriação, com uma desobediência, mas você vai continuar amando. É assim o amor de Deus. Agora, se seu filho começar a fazer mais coisas que te agradam, você vai ficar feliz, mas não quer dizer que o seu amor aumente mediante aquilo que ele faça. É essa mais ou menos a comparação. Não importa se é judeu, se é grego, não importa quais são as suas práticas, os seus costumes, Deus, Ele nos ama. Para refletirmos um pouquinho mais, no versículo 8 e 9 do capítulo 5. Vamos voltar no capítulo 5, e no versículo 8 e 9 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que esse trecho ele diz é que Deus ele prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado ele nos afasta de nós, mas o amor de Deus ele é tão grande. O pecado ele nos afasta de Deus, mas o amor de Deus ele é tão grande, que mesmo nós sendo pecadores, ele completa essa obra de reaproximação, de reconciliação entre nós e Deus. Vamos abrir agora, voltar um pouquinho no capítulo 4, no versículo 16. Uma página antes, mais ou menos. Diz assim: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está em regime da lei, aí a questão do judeu, não somente para quem está em regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ou seja, não importa se é judeu, se é grego, não importa para Deus quem é você. O amor de Deus, a reconciliação de Deus é para todos. Não importa o que você fez, não importa o passado, Deus ele coloca disponível para todos nós esse caminho de reconciliação através de Jesus, sem julgamento. Quem julga é o inimigo, quem julga são as pessoas, sabe, que colocam barreiras, e aí a gente cria às vezes dificuldades de se reconciliar com Deus, de se voltar aos caminhos do Senhor, né? Mas Deus ele não vê isso. O que Deus quer é justamente isso, né? Que a gente se reaproxime dele, que a gente busque ter esse caminho busque trilhar esse caminho de reconciliação através de Jesus. Agora, em Romanos 8, versículos 7 e 9, diz o seguinte: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que isso faz a gente pensar dentro desse contexto, né, de separação entre o homem e Deus? Nós somos pecadores, sim. Nós somos muito falhos. Mas o fato de assumirmos essa característica e admitir que somos pecadores e que não vamos conseguir ser perfeitos nunca, não quer dizer que a gente vai se acomodar com isso. Não quer dizer que a gente vai viver em função dos nossos prazeres, da nossa própria vontade, e como alguns acham que eu não preciso de Deus, eu consigo seguir a minha vida sozinho. Nós precisamos de Deus, sim, porque tudo que podemos conquistar aqui nessa terra, batalhar aqui nessa terra é passageiro e fica aqui nessa terra. O nosso maior galardão está no céu.
E para que possamos alcançar esse galardão, a gente tem que renunciar. Temos que permitir ser tratados por Deus, moldado por Deus, que o Espírito Santo possa nos convencer daquilo que nos faz pecar, daquilo que desagrada a Deus. E aí algo interessante dentro desse ponto de vista de pecado, quando a gente fala de pecado, a gente pensa geralmente em quem está fora, a gente pensa geralmente naquela pessoa que tem práticas mundanas, que tem práticas imorais, que tem práticas que de longe a gente vê e desagrada não só a Deus, mas a nós mesmos, né? Aqueles que têm bons costumes, né? Pessoas educadas, etc. Mas o pecado está sempre rondando, porque o interesse do inimigo é nos afastar cada vez mais de Deus, é interromper esse propósito, interromper esse processo, né? Então não é pelo fato de estarmos na igreja, de frequentarmos uma determinada denominação que estamos isentos do pecado, não. A diferença é que nós, como dizemos, né, nós nos convertemos, mas a conversão ela é um processo, é um ato contínuo. Todos os dias temos que nos converter mais um pouquinho. Todos os dias estamos sujeitos a pecar, mas graças a Deus que através de Jesus nós temos essa obra de reconciliação. Basta apenas que a gente reconheça isso, que a gente reconheça que somos pecadores e que precisamos do perdão do Senhor, né? Que tenhamos esse temor, esse reconhecimento de que precisamos nos reconciliar, nos consertar, né? E são coisas simples, porque o pecado, o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é você deixar de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. É você fazer aquilo que é errado, ou seja, toda vez que eu deixo de fazer algo ou que não é o que Deus esperaria de nós, então quando eu faço algo realmente errado, é pecado. Isso nos distancia de Deus, se não nos arrependermos. Agora, quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece o erro e se permite ser tratado por Deus, né? E nos convertemos, né? Deus ele nos perdoa e nos reconcilia. Essa é a obra de Jesus. Não temos mais o peso do pecado, não temos que carregar mais a culpa do pecado, porque Jesus retirou essa culpa. Ele está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Partindo para o segundo ponto, já meio que comentamos um pouco sobre isso, fala como desfazer essa inimizade. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler dos versículos 18 ao 20. 2 Coríntios, capítulo 5. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui nesse versículo é, no versículo 18, tudo provém de Deus. Como bem falei no início, isso só confirma que o que nos aproxima de Deus é a obra que Ele mesmo elaborou. Não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, não vai fazer Deus nos amar mais a nós ou amar menos. É uma obra que Deus fez com o desejo, com o intuito de nos reaproximarmos, de refazer um relacionamento desfeito lá atrás, desde a época de Adão. Através de Jesus, houve o sacrifício perfeito, onde foi reconciliado esse relacionamento entre Deus e o homem. O segundo ponto que queria destacar está aqui. E nos confiou a palavra de reconciliação. O que convence
o que convence a nós, né, do nosso pecado, é a palavra de Deus. É a ação do Espírito Santo através também da palavra de Deus, porque o que nos confronta, o que nos dá o entendimento, o que faz a gente se colocar de frente com o nosso pecado e termos aquela vergonha, né, e a necessidade de se consertar é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nos vemos como somos e como devemos ser. É através da palavra de Deus que Deus nos convence daquilo que foge do propósito dele e aquilo que podemos vir a ser seguindo o seu propósito. É na palavra de Deus que tem as palavras de vida eterna, como está escrito. É através da palavra, como diz aqui no versículo 19, que somos convencidos por Deus e que somos tratados, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela tem poder. Não é um mero livro, não são simples palavras, mas é a palavra de vida que traz transformação para todos nós. Então, diante desse ponto, falando como desfazer essa inimizade, é através da palavra, é através dessa obra de Deus, é através do reconhecimento que precisamos mudar, que somos reconciliados com Ele. Por isso, tem que se arrepender daquilo que desagrada a Deus. A gente não pode se acomodar, não podemos nos esconder atrás do nosso temperamento, daquilo que estamos acostumados a fazer e dizer, eu sou assim mesmo. Não. Todos nós temos muito pecados, todos nós temos algo a melhorar. Não é só quem está fora de uma igreja, mas, enfim, o pensamento de reconciliação de Deus é muito além de uma denominação, de uma prática religiosa, né? Todos nós temos algo a melhorar. É necessário se arrepender. É necessário deixar para trás aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desagrada aos outros, aquilo que nos afasta de Deus. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que nós possamos permitir Deus falar conosco, que tenhamos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo sinalizando, iluminando aquela área escondida que precisa ser tratada. Às vezes carregamos áreas da nossa vida e escondemos por anos, escondemos por muitos anos, sabe? Porque a mudança, ela dói. E às vezes o maior inimigo da nossa vida somos nós mesmos. Só que se a gente não mudar muitas das nossas práticas, se nós não abandonarmos o pecado, vamos continuar tendo essa interferência entre o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a palavra de Deus nos alerta nesse sentido. Deus tem uma obra maravilhosa para nossas vidas, basta apenas que a gente siga, que a gente passe por esse caminho. Deus fez todo um plano maravilhoso, basta apenas a gente caminhar por esse caminho. E aí chegamos no terceiro ponto da nossa mensagem. Nesse terceiro ponto, o autor da lição, ele conta uma história interessante. Fala de soldados, né, que eles se perderam em uma parte de um terreno, de um território, e ficaram anos sobrevivendo, né, lutando para sobreviver, e um dia eles são capturados, um dia eles são achados pelas tropas inimigas. E quando eles são achados anos depois da guerra já ter acabado, ou seja, a guerra já tinha acabado e mesmo assim eles foram encontrados e capturados. E quando eles foram encontrados, eles continuam lutando como se ainda estivessem em guerra. Mas os soldados que estavam encontrando com eles não estavam guerreando com eles. E aí o autor ele faz essa ilustração. Por que a gente às vezes parece que estamos lutando por uma guerra que já foi vencida? Jesus já venceu essa guerra. Por que às vezes continuamos carregando um fardo, o fardo do pecado, sabe? Porque o pecado aparentemente ele é prazeroso, é mais fácil, mas não, ele aprisiona, ele oprime, ele atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por que às vezes optamos o pecado ao invés de optar por aquilo que é certo? E ainda mais nos tempos de hoje, e a palavra de Deus mesmo diz que o mundo jaz no maligno, às vezes optar pelo que é certo, às vezes é um desafio, realmente.
Às vezes é um desafio optar pelo que é certo, porque enquanto o mundo inteiro caminha numa direção, é como se nós estivéssemos andando na contramão do mundo, né? Que possamos optar pelo que é certo, que Deus possa nos ajudar, que possamos honrar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento e que possamos permitir Deus nos mostrar aquilo que precisamos melhorar e consertar. Que essa palavra possa trazer transformação, edificação, que Deus possa ter falado com todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, trazendo entendimento e maturidade. Te agradecemos por esse momento. Abençoa cada lar. Em nome de Jesus. Amém.